Olá, turma do 7º ano, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Vamos começar a nossa aula hoje de artes. Para a aula de hoje, nós vamos utilizar a nossa apostila, tá? Vou pedir para vocês abrirem aí o material de vocês na página 55. Enquanto vocês abrem a página 55, eu vou recapitular com vocês um pouquinho sobre o que nós vimos na nossa última aula. Então, na última aula, nós terminamos de falar sobre a questão da arte, materiais que podem ser utilizados, numa obra de arte. E nós começamos a falar sobre o que é um documentário. Então, o documentário, ele é um tipo de filme de não ficção. Então, a ficção, ela sempre se baseia, em algo, numa história, fruto de imaginação. Já o documentário, então, ele é um tipo de filme de não ficção. Então, não é algo que surge da nossa imaginação. Ele é baseado em fatos reais. O documentário, ele vem de documento. Para que serve um documento? O documento, ele mostra evidências, de alguma coisa, o seu documento de identidade, ele mostra o quê? O seu nome, o nome dos seus pais. Então, o documento é para mostrar evidências de algo. O documentário, ele tem esse mesmo objetivo. Então, ele serve para documentar, para expor algum fato, que já aconteceu, para contar, talvez, a história de alguém que foi importante. Então, utilizam-se para isso o documentário. Certo? Então, ele é de não ficção, Geralmente, os filmes são filmes de ficção, são histórias imagináveis que o autor lá pensou e criou. Já um documentário, ele vai ser baseado numa história que é real, verídica, Então, lá na página 55, documentar. Documentar significa organizar documentos que mostrem evidências, na intenção de provar alguma coisa. Na arte, tornou-se um meio de demonstrar, de revelar ou de preservar produções artísticas que transpõem o espaço comum, como aquelas que são efêmeras, ou registros de processos artísticos executados pelo artista e sua obra. No cinema, o ato de documentar está associado ao gênero documentário. Então, documentário é um gênero, tem vários tipos de gêneros, comédia, romance. Então, documentário é um tipo de gênero que a gente tem no cinema, Esse termo surgiu da palavra francesa documentaire, que era usada para designar registros e anotações feitos em viagens exploratórias. O documentário é visto como um tipo de filme de não ficção, ou seja, que mostra fatos, geralmente, o que o difere de filmes de ficção que contam histórias, que são frutos da imaginação e às vezes inexistentes fora do contexto do filme. Então, o documentário, gente, é realidade, tá? É baseado em histórias verídicas, tá bom? Ele serve aí para retratar algo sobre aquela história, Página 56. Isso significa que um documentário mostra sempre a verdade? Depende. Por quê? Uma característica do documentário é a subjetividade. O que é a subjetividade? Uma história, uma mesma história, vocês acham que ela pode ser contada de diferentes formas por diferentes pessoas? O que vocês acham? Vamos supor que estamos todo mundo junto num passeio num zoológico, certo? A gente foi para um passeio. Toda a turma, todos vocês foram para esse passeio, incluindo eu. Quando nós voltarmos desse passeio, a gente vai contar o que aconteceu lá, no passeio, para as pessoas, para os nossos amigos. Ou vamos supor que a gente vai fazer uma apresentação para outra turma, para outras turmas, para contar o que aconteceu nesse passeio. Vocês acham que todos nós vamos contar a história do mesmo jeito? Todo mundo vai contar os mesmos fatos que aconteceram nesse passeio? Não. Por quê? Porque cada um, lá no seu cantinho, no seu lugar desse passeio, viu, enxergou e vivenciou as coisas de uma forma diferente. Então, talvez, enquanto um estava lá no zoológico vendo a girafa, o outro estava vendo o elefante. Talvez, no momento em que aconteceu uma coisa, eu estava de costas, não via a situação, mas o outro colega viu. Então, cada um de nós, se nós formos contar essa história do nosso passeio do zoológico, vai contar de uma forma diferente, porque cada um viu algo diferente, vivenciou de uma forma diferente. Então, o documentário, gente, apesar dele ser baseado num fato real, numa história verídica, esse documentário, ele vai ser muito subjetivo. Por quê? Vai depender da forma como o autor vivenciou aquela situação. Então,
Vamos supor que seja um documentário para retratar a história de uma pessoa, né? De uma pessoa X. E aí quem escreveu o documentário era uma pessoa muito próxima a essa outra pessoa, vivia na mesma casa que ela. Então é óbvio que ele vai ter muito mais detalhes, muito mais coisas para expor neste documentário. Isso não quer dizer que ele esteja mentindo, mas é a forma como ele enxergou aquelas coisas. Se, por exemplo, você tem um amigo, certo? E aí, essas duas pessoas, você tem uma amiga que é mais próxima e você tem a sua melhor amiga que é muito próxima, sabe tudo sobre a sua vida, convive diariamente com você. Quem você acha que sabe mais sobre você? A que está mais próxima ou a sua amiga que você vê de vez em quando? A que está mais próxima, certo? Logo, a que está mais próxima, ela tem mais coisas para falar sobre você, para contar sobre você, do que aquela que está mais distante. Então, o documentário, ele vai ter esse caráter subjetivo. A história, ela vai ser contada e a forma como ela vai ser contada depende de quem escreveu o documentário. Então pode ser que seja uma situação, né, X lá, conte a história de alguém, de algum artista importante, e quem escreveu esse documentário tinha muita proximidade com aquele artista. Então ele vai contar muitos detalhes. E pode ser que seja feito um outro documentário por uma outra pessoa que não tinha tanto contato, que não vivia diariamente com aquela pessoa, e ela relate de uma forma diferente. Não é que eles estejam fugindo da verdade, mas é porque a forma como eles enxergam a situação e relatam ela é diferente, certo? Então isso significa que um documentário mostra sempre a verdade? Podemos responder que sim e que não. Por quê? É que o documentarista busca sim mostrar a verdade sobre um fato, mas ele mostrará o seu ponto de vista. Então é verdade? Sim, mas é o ponto de vista dele, né? Por isso que fica algo subjetivo. Então apresentará o que ele considera que é verdade sobre o assunto. Podemos afirmar então que um documentário é uma representação parcial, porque é parte, e subjetiva da realidade, certo? O que é subjetivo? Lá no quadrinho amarelinho do lado está escrito: o que não é objetivo, pois refere-se ao que é baseado na interpretação pessoal de um indivíduo. Então, quando eu falo, isso é subjetivo, significa que depende do ponto de vista. Eu posso ver de uma forma, outras pessoas podem ver de outras formas, tá bom? Então, se vocês puderem, sublinha aí essa parte que diz: podemos afirmar, então, que um documentário é uma representação parcial, né? Porque representa parte da história, e subjetivo, da realidade. Depende de quem está contando, né? E aí abaixo, ó, aqui, a gente tem uma imagem que mostra, então, o que é essa subjetividade, né? Tá vendo que a gente tem um número no chão, certo? O homenzinho de cá tá dizendo que é o 6. O de lá tá dizendo que é o 9. Por quê? Depende do ponto de vista. O que tá de cá, de fato, ele olha e ele enxerga um 6, né? Porque tá virado. O de lá, como ele tá olhando de outro lado, ele enxerga um 9. Então isso, gente, que é a subjetividade, tá? É esse olhar diferente que cada um de nós podemos ter. Então, quando a gente fala que um assunto é subjetivo, a gente entra numa discussão e a gente fala, isso é subjetivo, significa que depende do ponto de vista, depende de como você enxerga aquela situação. Então, o documentário, ele é subjetivo. Por quê? Porque mostra o lado do documentarista em relação àquela história. Pode ser que todos nós aqui passemos por uma mesma situação. Para uns vai ser assustadora, para outros não, né? Então, se a gente for fazer um documentário, talvez um vai retratar uma situação e falar, nossa, isso foi muito assustador. Já o outro vai pensar assim, não foi, vai retratar de uma forma diferente. Subjetividade. Cada um de nós aqui enxergamos de uma forma diferente. Então o documentário, ele tem essa característica, igualzinho nesse desenho. Um vê o 6, o outro vê o 9. Eu posso dizer que o que tá falando que é 6 tá errado? Ou o que tá falando que é 9 tá errado? Não, porque depende do ponto de vista. Se eu tô enxergando, né, o formato assim, é um 6. Se eu tô do lado contrário, eu vou ver, obviamente, um 9. Então não posso dizer que um tá certo e o outro tá errado. É subjetivo, certo? Então isso é subjetividade e isso é uma característica de um documentário. Então a gente já viu que para que eu tenha a gente já entendeu que o documentário, ele é baseado, né, em fatos reais, na realidade. Então ele é um tipo de filme de não ficção. A gente já viu que quem escreve esse documentário é chamado de documentarista. E a gente viu também que ele tem um caráter parcial e subjetivo da realidade, né? Bora lá então estudar um pouquinho mais sobre o que é o documentário. Página 57.
O modo com o qual o documentarista apresenta suas ideias também pode variar, sendo o estilo do documentário mais uma oportunidade para o cineasta expor a sua subjetividade. Comumente são considerados 6 modos diferentes de construção de um documentário: poético, expositivo, observativo, participativo, reflexivo e performático. Veja no quadro abaixo suas características. Então, cada documentário ele pode ter um estilo diferente. E aí ele traz pra gente 6 estilos diferentes para um documentário. Então, o documentário pode ser poético. Quando? Características de um documentário poético: tem preocupação com a estética, busca captar ou criar imagens impactantes. O apelo visual tem grande importância na construção da narrativa. O documentário poético não conta necessariamente histórias com início, meio e fim. Suas cenas podem ser a união de fragmentos desordenados, que recebem sentido pelo modo como são unidos pelo cineasta. Então essas são as características de um poético. Documentário expositivo. Expositivo vem de expor, né? Então cria em geral documentários que se preocupam com a defesa de argumentos. As imagens não têm tanto peso, então já difere lá do poético, porque no poético ele se preocupa com a estética, com as imagens, então ele busca imagens ali, criar imagens, né, impactantes. Por quê? Porque o documentário poético ele busca fazer um apelo visual, através daquelas imagens ele quer te passar alguma mensagem. Já o expositivo ele não se preocupa tanto com imagens em si, ele se preocupa mais com a defesa de argumentos. É criada uma lógica a ser seguida que favorecerá a defesa de um ponto de vista e, às vezes, até no convencimento do público sobre a ideia apresentada. Então, o documentário, né, do tipo expositivo, ele se preocupa mais com argumentos, com apresentar argumentos para defender uma ideia que se acredita, do que com a imagem em si, certo? O documentário observativo. Busca-se criar um documentário que mostre a realidade da forma mais fiel possível. Por isso, não há trilha sonora nem narração, pois as cenas devem falar por si mesmas. É como se o documentário registrasse o testemunho de um fato. Então, o documentário observativo ele busca seguir o mais fidedigno possível da realidade daquele fato. Para isso, eles não colocam trilha sonora, não colocam música, né? Porque no momento do que aconteceu, né? O fato, provavelmente não se estava passando uma música, então eles não colocam trilha sonora, eles não colocam narração, ou seja, alguém contando a história. Mas como que isso acontece? As próprias cenas que tem lá no documentário, elas falam por si mesmas, elas contam a realidade, tá? Documentário participativo. Traz para a frente das câmeras o documentarista e o mostra em ação, seja apresentando suas ideias à equipe, seja realizando uma entrevista que será parte do documentário. Então, participativo, gente, é aquele que tem aquelas pessoas, né, que tá sempre mostrando as pessoas como se elas estivessem ali numa entrevista contando os fatos que aconteceram. Reflexivo. Busca evidenciar a relação entre o grupo filmado e o documentarista, destacando as reações de quem é pesquisado diante da câmera e do próprio realizador. E o por último, performático. Utiliza técnicas cinematográficas de maneira livre e que são escolhidas como modo de expor a subjetividade e o caráter artístico do cineasta. A videoarte e o cinema experimental referem-se a esse modo de documentário. Então, nós vimos aí os estilos, os 6 estilos de documentários. Então, eu, enquanto documentarista, vou pensar o que eu quero fazer. Eu quero contar a história de um artista. Então, que tipo de documentário que eu vou optar? Será que é poético? Não, poético ele preocupa mais com a imagem. Eu quero contar uma história. Se eu quero contar uma história, o que é mais interessante? Expositivo, né? Eu quero mostrar cenas para comover as pessoas, sensibilizar as pessoas sobre alguma situação que aconteceu. Será que qual que é o melhor utilizar?
o modelo poético, que é o que se preocupa mais com a imagem, né? Ah, eu quero que as próprias pessoas contem as histórias e relatem. Então, será que o participativo é interessante? Eu ter as pessoas lá como se fosse uma entrevista, né? Então, dependendo daquilo que eu quero expor, eu vou escolher o meu estilo de documentário, certo? Página 58. Ilha das Flores, né? Um exemplo de documentário. Então, um exemplo de documentário poético, né? Ou seja, que se preocupa mais com a questão das imagens para sensibilizar as pessoas, é o Ilha das Flores, de 1989, dirigido por Jorge Furtado, que tem como ponto de partida a solicitação de um vídeo sobre o tratamento do lixo. Mas, após visitar o local e ver uma fila de pessoas esperando que porcos se alimentassem do lixo para então terem a sua vez, Furtado chocou-se. Então percebeu que havia muito mais o que falar sobre lá. No documentário, deu voz a um tomate que atua como narrador dos fatos que conectam os personagens e o ciclo de produção e tratamento do lixo. Então esse documentário ele é bem conhecido, esse Ilha das Flores. Inclusive, eu vou dar uma pesquisada para ver se dá para passar o documentário todo para vocês. Se não der, nós vamos ver trechos do documentário, até para vocês se familiarizarem com o que é um documentário, né? E perceber as características de um documentário, que é totalmente diferente de um filme de ficção, né? Então, a gente tem esse Ilha das Flores. Então, ele relata, gente, cenas muito tristes mesmo de pessoas ali se alimentando daquilo que a gente considera lixo, daquilo que a gente descarta, as pessoas ali procurando comida, né? Então, ele evidencia, né, as desigualdades sociais do nosso país, a miséria mesmo que a gente tem, né, em algumas regiões do nosso país, certo? Lixo extraordinário. Ilha das Flores, assim como outro aclamado documentário brasileiro, Estamira, 2004, trata da relação do ser humano com o lixo. O documentário Lixo Extraordinário, que foi dirigido por Lucy Walker e João Jardim, mostra o processo artístico de Vicky Muniz na criação de obras feitas com lixo. O filme retrata desde sua busca por matéria-prima em um aterro sanitário, até os novos rumos que o projeto tomou após o artista conhecer mais de perto a história dos personagens que desejava mostrar em retratos. A ideia inicial era apenas retratar alguns dos catadores e catadoras que diariamente buscam resíduos no aterro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Os retratos seriam criados utilizando materiais encontrados no próprio local. Mas o projeto foi mais longe e tornou-se um meio de mudar a vida desses personagens, cujas histórias fazem o espectador refletir sobre a realidade vivida por eles e se questionar sobre como é possível que aceitemos tal situação. Então, inicialmente, né, a pessoa que fez o documentário, ela só foi lá mesmo para retratar, né, nesse lixão, a história de algumas pessoas catadoras de lixo. E acabou que ele viu muitas situações lá, se comoveu e quis mostrar isso, trazer isso para o público, até por uma forma de conscientização das pessoas, uma forma de apelo, né, gente, pra gente conseguir enxergar as desigualdades que a gente tem no nosso país, as misérias. Talvez na nossa casa nunca faltou comida, mas sim, nós vivemos num país onde tem gente que não tem comida, tem gente que dorme sentindo fome. Gente, imagina o quanto é ruim sentir fome e você não tem em casa absolutamente nada para comer. E sim, nós vivemos num país onde muitas pessoas passam fome, passam por misérias, por pobreza e precisam procurar comida no lixo, precisam procurar alguma coisa para que eles consigam sobreviver. Então, esses documentários, eles buscam fazer esse apelo de conscientização, um alerta para a sociedade, tanto em relação ao lixo, né, que se pode ser feito muitas coisas a partir do que a gente considera como lixo, como enquanto a essa população tão não, a palavra não é discriminada, essa população que sofre, né, com essa desigualdade social, com essa miséria mesmo, certo? Então, gente, eu vou buscar e vou trazer aqui para vocês
os vídeos desses 2 documentários, tá? Não vai dar pra gente assistir todos os 2 documentários. Eu não sei mais ou menos o tempo, mas deve ser 1, 2 horas de documentário. Mas eu vou trazer os vídeos pra vocês verem um pouquinho sobre o que foi retratado, tanto no documentário da Ilha das Flores, quanto nesse do lixo extraordinário, beleza? Mas enquanto isso, a gente continua ali na página 60 pra gente finalizar aqui. Então, muitos dos materiais que Vicky Muniz usa na montagem dos retratos podem ser classificados como resíduo reciclável, mas até poeira entra em cena para criar nuances de luz e sombra nos personagens. Mas que valor a poeira poderia ter se não fosse transformada em arte pela ação do artista? E que significados esse trabalho teria se os retratos não fossem feitos especificamente com esses materiais? Ao pensar sobre isso, podemos mais uma vez nos dar conta da importância da escolha do artista por materiais de sua obra. Então, essa obra de arte aí, ó, que vocês podem ver nessa imagem, né? Ela só se torna tão importante, tão bonita, porque ele utilizou os materiais certos para retratar essa obra. Por quê que eu digo isso? Porque se ela fosse um desenho feito, né, a tinta, ou se fosse algo feito, sei lá, gente, com lápis mesmo, uma obra de arte pintada, ela não teria tanto impacto quanto ela tem por ter sido feita com restos, né, de lixo, restos de materiais, até mesmo a poeira. Então, a gente retorna para aquela mesma coisa que a gente falou na aula passada, que dependendo do que eu quero retratar na minha obra, eu vou escolher um tipo de material. Vamos supor, eu quero fazer uma obra fazendo um apelo sobre a questão do lixo, né? Então, não seria interessante talvez eu utilizar restos de lixos para fazer essa minha obra? Eu quero fazer uma obra fazendo um apelo sobre a questão do quanto a gente joga comida fora, do quanto a gente descarta alimento fora, né? Joga fora mesmo no lixo. Será que não seria interessante eu usar alimentos para reproduzir isso? Então, dependendo do que eu quero retratar na minha obra de arte, que mensagem que eu quero passar, eu vou escolher um tipo de material. E esse material, ele faz toda a diferença. Como eu falei, de repente eu quero fazer uma obra de arte para fazer um apelo para as pessoas. E aí eu uso cores mais claras, não fica algo tão chamativo. Eu vou alcançar o meu objetivo? Não, né? Então, dependendo da imagem, da informação que eu quero passar, eu vou escolher o tipo de material que eu vou trabalhar. Se vai ser pintura, se vai ser lixo, se vai ser comida, enfim. Depende da imagem que aquele artista ele quer transmitir através da obra de arte. E o tipo de material faz toda a diferença para o artista. Continuando aí então, nesse trabalho outra importante escolha feita pelo artista deve ser considerada o modo como retratou os catadores, pois ele não fez simplesmente um retrato dessas pessoas, as fez como personagens de pinturas famosas, criando novas releituras de obras clássicas. Na imagem acima, Tião Santos foi representado como Marat, personagem da clássica pintura A Morte de Marat, feita em 1793 pelo artista francês Jacques Louis David. Ao construir os trabalhos dessa forma, Vicky Muniz reafirma o valor da arte na vida das pessoas e ainda traz toda a carga simbólica e histórica das obras de referência ao seu próprio trabalho. Então, outra característica muito importante desse artista, né? Aqui do Vicky Muniz, que fez essa obra aqui. Então, nessa imagem dele aí, ele está retratando os catadores de lixo. Ele poderia, gente, ter feito isso de N formas, simplesmente desenhado só a figura da pessoa, mas não. Lembra que a gente estudou sobre a questão da releitura da obra de arte? Então ele utilizou um clássico, ele se baseou numa obra de arte clássica que já existia, que era conhecida, né? E utilizando-se de novos materiais, tentando transmitir uma mensagem totalmente diferente, ele fez então essa obra de arte aí dos catadores. Se a gente olhar para ambas e fazer uma análise, a gente vai ver a importância, né, e a diferença que tem quando se utiliza materiais diferentes. E a gente vai ver que ele pega a essência, né, da primeira obra de arte e faz a releitura baseado naquilo que ele quer retratar e utilizando os materiais que ele deseja utilizar. E aí a gente vê, né, o quanto é interessante a arte, né? Por quê? Porque a arte, ela nunca deixa de lado os conceitos antigos, as obras de artes antigas.
Muito pelo contrário, ela vai se reinventando, né, a releitura com base naquilo que já foi sendo produzido, beleza? Lá na página 61, a gente tem falando um pouquinho sobre o aterro sanitário, né, a questão do lixo e tudo mais. Já vou ler com vocês. E aí eu acredito, deixa eu ver, ainda tem mais uma parte. Então vou finalizar aqui com vocês essa leitura. Não sei como é que vocês estão aí de tempo de aula, mas acredito que já esteja quase finalizando. E aí na nossa próxima aula de artes, eu vou passar para vocês os vídeos, tá? Sobre os documentários. Então na página 61 a gente tem aí ciências, né? A imagem mais comum quando pensamos em descarte de lixo é de um lixão, né? Local onde simplesmente os resíduos são deixados a céu aberto e onde ocorre a contaminação, tanto do ar quanto do lençol freático que fica sobre o solo. O aterro sanitário, no entanto, ele propõe um outro tipo de cuidado com o lixo, que evita contaminações, pois o lixo é compactado e coberto de terra frequentemente. O chorume, que é aquele líquido, né, que sai do lixo, é coletado e tratado, e ainda são instaladas tubulações para a produção de biogás, um combustível que pode ser usado como gás de cozinha e para gerar eletricidade. Então aí mostra pra gente a questão do lixão, né? Então aquele lixão que a gente comumente imagina a céu aberto, ele é totalmente errado. Por quê? Porque aquele lixo, além de ter contato com o solo e contaminar o solo e o lençol freático, ou seja, as águas abaixo daquele solo, ele também contamina o ar. Por quê, gente? Lembra que a gente estudou das bactérias, os micro-organismos, que vão decompor matéria orgânica. Então, esses micro-organismos vão estar presentes no ar e vão contaminar. Então, o ideal não é o lixão a céu aberto, é que a gente tenha aterro sanitário, tá? Esse é o padrão ideal para as cidades. Lixão aberto não é correto. O ideal é o aterro sanitário. Então, o aterro sanitário, eles vão colocando lixo ali nos buracos e eles vão tampando aquele lixo, tá? E aí, o líquido, né, que é produzido pelo lixo, que é o chorume, vai ser utilizado, né, para produzir energia, né? Para produzir o gás de cozinha e para gerar eletricidade. Então, olha aí que interessante. Então, lixo, né, sendo descartado, e aí dessa forma, né, não há contaminação do solo, não há contaminação do ar. Então, esse é a forma de descarte correto do lixo. Ao invés de ser nos lixões, deve ser descartado em aterros sanitários. Beleza? Meninos, então, finalizamos a nossa aula, tá? Por aqui. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade. Vou passar os vídeos dos documentários para vocês e a gente vai, acredito que, finalizar aqui este capítulo, ok? No mais, ficamos por aqui. Um bom final de semana para vocês e nós nos vemos na próxima semana, beleza? Tchau, tchau. Um beijão para vocês.